senhoras e senhores deputados, o Código de Defesa do Consumidor acaba de completar mais um ano de vigência. Mais precisamente, no dia 11 de março de 91, entrou em vigor a Lei 8.078, que veio regular a relação fornecedor-consumidor. E veio para ficar. Em 25 anos, a legislação consumerista se consolidou como uma das que o brasileiro mais conhece e utiliza. Segundo pesquisa Data Senado, o CDC é a segunda lei na qual a população mais se beneficia no dia a dia, perdendo apenas para o seguro-desemprego. Levantamento feito em 81 municípios revela que 46% dos entrevistados já tinham usado a norma numa situação particular ou conheciam algum beneficiado desta. A proteção ao consumidor é fato. Em média, 5.200 cidadãos são atendidos pelos PROCONs diariamente. Por se tratar de uma ideia, para se ter uma ideia mais concreta da força do CDC, mais de 9,5 milhões de brasileiros recorreram ao órgão de defesa do consumidor nos últimos 5 anos. Os dados refletem a procura do consumidor por seus direitos e o crescimento da rede de atendimento pelo país. São 25 anos de resultados visíveis. O Código de Defesa do Consumidor deu poder ao brasileiro. Hábitos como o de trocar um produto com defeito, olhar a data da validade no rótulo do alimento e comprar exigindo nota fiscal, tão comuns nos dias de hoje, é sem sombra de dúvida fruto do nascimento de uma das mais modernas legislações brasileiras, que ganhou ainda mais força com a criação de um plano nacional e ainda melhoria nos índices de resolução das empresas. O consumidor hoje não abaixa mais a cabeça, nem aceita práticas abusivas que alguma empresa ainda teima em realizar, como, por exemplo, venda casada. O cidadão hoje está ciente dos seus direitos e não hesita em procurar empresas e instâncias como o PROCON e o Judiciário. A história do CDC mostra o quanto foi difícil consolidá-lo. Surgiram muitos obstáculos. Setores produtivos, em especial a indústria, o varejo e os bancos, ainda tecem críticas e se opunham, nesse caso, ao próprio Código. Os argumentos eram de que a legislação era excessivamente punitiva. Uma reportagem publicada em 10 de março de 91, publicada pelo Correio Brasiliense, dizia que os empresários, o CDC era resultado de uma compilação do que existe de mais rigoroso em países do primeiro mundo, tornando-o mais rigoroso dos rigorosos, a ponto de empresas multinacionais estarem receosas com a implantação e até retardando a sua vinda para alguma delas para o Brasil. A lei foi sancionada, senhor presidente, no dia 11 de setembro de 90, mas o governo adiou a vigência do CDC em 180 dias por conta do alarde das empresas que cogitaram desabastecimento no país e até a falência da indústria nacional por causa da existência do CDC. Muitos não entendiam porque a sociedade civil poderia pedir direitos. O Código era considerado uma medida indevida do Estado no livre comércio. E os principais opositores achavam que a relação deveria ser regulada pelas próprias leis de mercado. As barreiras foram rompidas e hoje o Código de Defesa do Consumidor é realidade na vida de cada brasileiro. Há muito a comemorar, mas ainda há muito a conquistar. As operadoras de saúde, de telefonia, os serviços financeiros e de telecomunicações ainda geram muitas demandas, muita dor de cabeça. Ainda há uma extensa lista de problemas que tiram o sono do consumidor brasileiro. Como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e autor de vários projetos de lei que beneficiam o cidadão, entre eles, os que estabelece prazo de 2 anos de garantia
para os produtos e serviços duráveis, estou atento e trabalhando para que os direitos do consumidor não sejam violados e para que novas situações não fragilizem o CDC. O país passa por um momento difícil tanto na economia como na política, mas as pautas, os assuntos relacionados ao consumidor não podem ser esquecidos. O fortalecimento do CDC depende da visão ampla e olhar atento. Continuaremos lutando pela celeridade em julgar assuntos pendentes há décadas, para os quais já há jurisprudência favorável aos consumidores nos tribunais superiores, como a apropriação indevida por parte dos bancos de correções de poupança dos brasileiros por ocasião dos diversos planos econômicos. Continuaremos lutando contra altas taxas de juros cobradas no cheque especial e nos cartões de crédito, e nos opondo à tentativa das operadoras de plano. Conclui aí, deputado. A tentativa das operadoras do plano de saúde de desregular o setor. Elaborar leis e regulamentar as já existentes em assuntos como marco civil da internet e proteção de dados e privacidade também é nossa prioridade. A agenda é vasta, os desafios ainda maiores, mas é possível equacionar e vencer, de forma a dar a verdadeira dimensão do Dia Mundial do Consumidor, celebrada hoje, dia 15 de março. Senhor presidente, peço que esse discurso seja divulgado amplamente nos veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Senhor presidente, concede. Senhor presidente. Um minuto, o nosso já estava na frente, vai lá. Senhor presidente, queria comentar com os companheiros desta Casa